Joia, vamos lá então, agora são 9h10, 9h10 na Rádio Sindicope, é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. 9h10, 9h10 aqui na sua Super Rádio Sindicope. Muito bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, curtindo a nossa programação através do aplicativo do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Já recebendo por aqui os nossos convidados. Deixa eu tirar essa tarja que está por aqui, não é mesmo? Aparecendo para a gente poder visualizar, né? A Kátia, o Gilson. Aí, deixa eu tirar também a nossa trilha. Abaixando aqui, 9h11, que beleza. Deixa eu ver se está tudo bem com eles, se eles estão ouvindo bem, não é? Kátia, minha querida, primeiramente, muito bom dia para você. Obrigado por sua presença aqui. Você ouve bem, Kátia? Bom dia, Carlos. Ouço sim. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Estou ouvindo sim. Legal, bacana. Bom dia também, presidente Gilson. Mais uma vez, satisfação tê-lo por aqui. Ouve bem, presidente? Já desejando uma boa-vinda aí também para a nossa convidada, né, a Kátia? Isso, com certeza, Carlos. Ouço bem. Bom dia, Carlos, a Kátia, nossa colega aí da federação, guerreira, representante aí de muita expressão no movimento sindical das mulheres, né? E bom dia a todos os ouvintes aí do Revista Nacional. Que beleza, né? Olha, a Kátia, né, diretora de assuntos da mulher. Ah, mas se eu tivesse conhecido a Kátia antes, a gente tinha feito um programa no Dia Internacional da Mulher, mas tema também não vai faltar. E agora com o zap dela aqui, pode esperar, viu, Kátia? De vez em quando eu vou encher o saco. Ai, ai, ai. Bom, minha gente, daqui a pouquinho estará conosco aqui, vai se juntar aqui a nossa equipe, se juntar a Kátia, se juntar ao Gilson, a minha aqui também, a Maria Lúcia Fatorelli, né? Ela vai bater um papo com a gente aqui também. A Kátia, eu sei que tem perguntas para ela, o Gilson também tem, eu também tenho, né? A Fatorelli, gente, ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e nós vamos tratar disso daqui a pouquinho já, de dívida pública, né? Afinal de contas, né, minha gente, o que é dívida pública, né? Como é que a gente pode garantir aí a transparência de tudo isso, né? E a aplicação correta desses recursos públicos? A Maria Lúcia Fatorelli tem muita coisa para dizer para a gente e vai esclarecer aqui as nossas dúvidas. Bom, nesse primeiro momento aqui, conversando com o Gilson e com a Kátia, né? Também a Kátia, que é da Federação dos Servidores, dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Mas, gente, olha só, ô Kátia, eu vi o seu vídeo, tá bom? Eu vi o seu vídeo lá, você abordando o governador, achei muito legal, muito show, foi no último dia 25, né? Quando o governador sancionou o novo salário mínimo paulista, né, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, fixando aí esse mínimo paulista em R$ 1.550, né? Então você lá no evento aproveitou ali, né, e conseguiu abordar o governador Tarcísio, né, falando aí da pauta dos servidores, né? Deixa eu só trazer rapidamente aí como é que foi essa sua abordagem, Kátia. Depois eu quero saber tudo, hein, Kátia? Quero saber tudo, hein? Vamos lá, deixa eu trazer aqui como é que foi. Olha só, gente, acompanhe comigo. Para nós, para os servidores públicos, lá para a federação. Olha, eu queria cumprimentar todo mundo da federação, dos servidores públicos do Estado de São Paulo, dizer que a gente está empenhado aqui na valorização dos nossos profissionais, prestar um serviço público de qualidade, e a gente sabe o quanto eles são estratégicos, vamos trabalhar muito para que a gente possa, por um lado aqui, prover as condições para, no final, vir com a valorização que os servidores merecem. Então, muito obrigado aí pela confiança. Podem ter certeza que a gente vai trabalhar ao longo desses 4 anos para ter uma situação bastante diferente aí para todos os nossos servidores. Obrigada, governador. Governador. Tá aí, hein, Kátia? Parabéns, hein? Conseguiu furar ali, né? Toda a segurança. Muito importante. Como é que foi, Kátia? O que você pôde sentir ali dessa rápida conversa com o governador, né? Quais as expectativas de melhorias aí para a segurança pública? Fica à vontade, o espaço é teu, viu, Kátia? Pois não, minha querida. Obrigado, Carlos. Primeiramente, quero agradecer o convite,
né, por estar aqui, sei da importância da rádio, sei da importância do trabalho do Sindicop. Eu acompanho o Sindicop há muitos anos aqui com a nossa federação, então eu sei quanto são guerreiros esses trabalhadores da área da segurança. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Bom, foi uma grande surpresa para mim, na verdade, né? Eu fui convidada para estar no evento, fui representando a nossa federação, o nosso presidente, que no momento não poderia estar presente porque estava em outro evento em Minas Gerais, mas eu realmente fiquei surpreendida, porque além de eu ter conseguido furar a bolha realmente, né, de conseguir falar com o governador, ele me ouviu. Porque antes mesmo da entrevista, eu me apresentei a ele, né? E ele me ouviu. Tinha muitos repórteres, tinha muita gente fazendo anotações, e eu fiz questão de dizer a ele que a Federação dos Servidores Públicos aqui do Estado de São Paulo tem um peso, uma importância muito grande, que inclusive o Sindicop faz parte também da nossa federação, pela área da segurança, e disse a ele que nós estaríamos encaminhando vários ofícios junto ao gabinete para uma reunião, para uma audiência, para a gente poder discutir as questões das políticas dos servidores públicos, né? Nós temos essa grande dificuldade que nós não temos a negociação coletiva, né? Vocês sabem que essa é a nossa maior bandeira em relação aos servidores públicos. Então, nós precisamos realmente ter um diálogo independente do partido, independente da ideologia, e isso nós não estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo é a pauta dos servidores públicos. Então, essa é a nossa prioridade. Então, eu fui lá com essa missão. Então, antes mesmo, eu peguei ele de calça curta, viu, Carlos? Essa foi a grande verdade. Ele não esperava. Eu abordei ele, me apresentei, conversei com ele um pouquinho, inclusive entreguei o nosso cartão da federação. Ele disse que estava, sim, disposto a conversar com a federação. Um pouquinho antes, consegui também falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Jorge Lima, que também estava no evento. Eu senti que ele estava realmente disposto a nos atender. Disse que estaria ainda agora nessa primeira quinzena de junho, que a federação estaria sendo atendida em relação, inclusive, às nossas pautas. Nós estaríamos montando aí uma comissão, né, dos diretores aqui da federação, juntamente com o nosso presidente, e para a gente dar andamento nisso, porque não tem como os servidores públicos eles ficarem nessa situação de tantos anos, esse déficit do salarial e o arroxo em questão até da questão da inflação é vergonhoso. Tem servidores públicos hoje no estado de São Paulo que chegam a ganhar um salário mínimo. Então, isso é uma vergonha. Então, realmente, nós precisamos sentar e conversar. E eu tive essa oportunidade, mas que ele ficou um pouco assustado, ele ficou, porque muito rápido eu conversei com ele, eu já peguei o celular e já fiz ele gravar. Foi isso. Bacana, legal. Furou a todos nós da imprensa, viu? Eita, mas foi muito bom, foi bom demais. Bacana, né, Gilson, quando a gente vê, primeiro que era de fato, né, para a Kátia estar lá, era o seu dia, viu, Kátia, né? Você foi substituindo ali o presidente, né? Ô Gilson, e é muito bacana quando a gente vê alguém assim, né, do nosso meio, né, representando ali o trabalhador, o servidor, né, alguém que defende mesmo ali com unhas e dentes, ver alguém ali conseguindo, né, ter esse acesso ao governador, que a gente sabe como que é a blindagem, né, a gente sabe como que são as dificuldades, né, até mesmo de receber aí os trabalhadores. Agora há até uma promessa aí de que o governador possa também receber os policiais penais, mediante aí a intervenção de deputados, está mais ou menos havendo esse acordo aí, né? E aí, Gilson, a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque esse tipo de atitude, né, de ação aí da Kátia, querendo ou não, abre portas, né, Gilson? E a gente precisa hoje dessas portas abertas pelo meio político, né, que é extremamente importante
para que as instituições, os líderes, né, tenham acesso, né, maior a quem está de fato lá em cima na cabeça, né, comandando o Estado. Mais ou menos isso daí, né, Gilson? Com certeza, mas os méritos, com certeza, da companheira Kátia, né? Que ela está aí em várias frentes. Para quem não a conhecia ainda, né? Eu não sei se ela já teve, não me lembro dela ter tido uma participação aqui na Rádio Sindicop, mas ela não tem essa atuação só aqui no estado de São Paulo, mas em âmbito Brasil, né? Porque ela tem representação em outras entidades aí do movimento sindical, e é uma companheira já que vem dando esse suporte para o Sindicop já há alguns anos, inclusive em movimentos que nós tivemos em São Paulo, ela nos acompanhou, em movimento em Brasília também já nos acompanhou, então é uma representante das mulheres, embora não da nossa categoria, de muito valor, que sempre que a gente precisa, ela está aí disposta, presente, atuante. Então, a gente agradece, né? E nessa participação representando a federação, ela já até faz uma representação mais ampliada, né? Dos servidores, porque ela é da área da saúde. E aí, no dia de ontem ainda, né? O governo anuncia aí um aumento para as carreiras do serviço público, que não sei se naquela oportunidade com a Kátia já tinha sinalizado alguma coisa ou não, mas foi divulgado no dia de ontem um aumento de 17%, né? Acho que linear, 17 e alguma coisa por cento. A gente vê que o que ele falou com ela naquele dia vem se concretizando aí, né? Nessa disposição de negociar, de dar, embora teve essa ação dele, mas a gente também do movimento sindical ainda vai ver esses projetos, né? Tanto na Assembleia Legislativa, com um propósito de emendas, de negociação, porque é uma coisa que veio, acredito que sem um conhecimento prévio de nenhuma entidade de representação classista. Mas como o governador já se colocou na disposição da conversa, acreditamos sim que ele convoque a federação, assim como estamos esperando a nossa, né? Que é através de deputados, né? Que o deputado vem conversando, vem agilizando, para que a gente tenha uma conversa com o governador. Mas antes mesmo do governador, nós continuamos aguardando o agendamento da reunião com o secretário da Casa Civil, que também penso que deve ser ainda essa semana, né? Uma vez que já foi anunciado aí o aumento para as carreiras do funcionalismo em geral. Então a gente continua aguardando, mas muito confiante que vamos voltar na Casa Civil, conversar com o secretário da Casa Civil e o secretário da SAP, conforme ficou acordado na última reunião que tivemos lá, né? É verdade. Ô, Kátia, você sempre envolvida aí, como disse o Gilson, né? Quando chega essa época de se cobrar, né, exigir dos governos, né, dos secretários também, que hoje tem um envolvimento mais amplo, assim, né, nos governos, sempre quando se trata de reajuste, de negociação salarial, parece que a coisa, né, dá uma truncada, né, e tá aí a importância do papel das instituições sindicais e aqui também da federação. É sempre assim, né, Kátia? Precisa se exigir, né, e se mostrar a força, de fato, das instituições, né, minha querida? Então, Carlos, como o próprio Gilson disse, esse aumento, né, que o governador chegou a anunciar, realmente nos pegou de surpresa, porque até então ele disse para mim, né, naquela ocasião, que ele iria sim valorizar
o trabalhador público, o servidor público do Estado de São Paulo, assim como ele estava valorizando e aumentando o salário mínimo paulista. Mas nós, como somos calejados, né, Gilson, no serviço público, e nós ouvimos muito, entra governo, sai governo, nós ouvimos muito, então a gente fica sempre com um pouquinho com o pé atrás. Mas assim, não é, Carlos? Além de um reajuste salarial, ou até, no caso, uma reposição, né, nessa questão, nós temos que observar também que tem muita coisa além disso. Nós temos que pensar em concurso público, né? Nós temos que estar discutindo a questão de terceirização dentro do setor público. Nós precisamos discutir a questão da segurança no trabalho do setor do serviço público. Então, assim, não é só o reajuste, né, para o servidor. Por isso a importância da federação, das entidades filiadas, até das associações de servidores terem esse contato direto com o governo, como eu disse, independente de partido e XYZ, porque isto é uma pauta que é importante, é necessária para todas nós, para todos nós. Então, assim, é uma questão de política pública. Então, assim, se um servidor público, ele é bem remunerado, ele está bem na sua carreira. Outro problema que nós temos dentro do serviço público é a questão do plano de cargos e salários, né? Muitas carreiras não têm essa questão de planos de cargos e salários, como é o caso da saúde, que é a minha categoria. Então, assim, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser discutido. Tem a questão da saúde mental. Aqui está o companheiro Gilson, que é de uma área muito complicada nessa questão da saúde mental. A área da saúde, então, nem se fale. A questão da pandemia veio e trouxe sequelas para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras na área da saúde mental. As pessoas ficaram sequeladas do Covid. E o que se faz com esses trabalhadores? O que se faz com essas trabalhadoras? Tem realmente um apoio do Estado? O Estado realmente está acolhendo esse trabalhador ou simplesmente encosta ele? Então, tudo isso, Carlos, precisa ser discutido com o governo do Estado e com as secretarias, né? Com a SAP, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com as secretarias que realmente dão mais sustentação para as questões políticas e sociais do Estado de São Paulo. Pelo menos eu acredito que esse seja o nosso pontapé inicial em relação ao nosso papel, não somente sindical, mas também social, porque nós estamos também prestando um papel importantíssimo para a população. Nós temos esse papel fundamental, não é? Eu acredito que sim. É extremamente importante. Inclusive, amanhã nós vamos tratar aqui diretamente com a psicóloga do Sindicop, né, um pouco dessa questão da saúde mental também, né, até tendo em vista esses casos recentes que ocorreram agora aí, dos servidores do MP, né, de São Paulo, 2 casos aí de suicídio, né. Então, até por isso, acabou vindo à tona, teve agora essa audiência na Assembleia Legislativa, o diretor nosso, Carlos Neves, participou também, né, e inclusive os danos gerados à saúde física e mental, né, que isso traz aos servidores. E, gente, eu já conversei nos bastidores um pouco com a Silvia e amanhã eu vou pedir para ela me explicar um pouco melhor isso, porque, inclusive, chega a um nível tão alto que, inclusive, pode levar até à morte. Olha a gravidade de tudo isso, né? Mas eu já até convido o pessoal para amanhã, a partir das 9 da manhã, nesse horário, vai ser um programa também fantástico e tão bom quanto esse que nós estamos fazendo agora aqui, tá? Nossa psicóloga vai trazer todas as informações para a gente. Eu já, recebendo aqui o contato da assessoria da nossa Maria Lúcia Fatorelli, não é? Já falando que daqui a pouco ela estará conosco aqui, já também enviei o link aqui, já me solicitaram, já enviei o link para a assessoria. Daqui a pouquinho, então, a Maria Lúcia Fatorelli subindo aqui ao vivo para bater um papo com a gente. Eu queria conversar um pouquinho com o Gilson e com a Kátia, antes disso,
sobre uma reunião, um seminário extremamente importante que ocorreu agora nos últimos dias 17 e 18, que foi aquele seminário do Marco Regulatório do Setor Público, né? Foi realizado aí pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, né, a CSPB, que tem, né, o João Domingos, né, como presidente, e o nosso Lineu Mazano, né, que esteve conosco aqui na Rádio Lineu já diversas vezes, né? E tem algumas coisas que são extremamente importantes, eu até separei aqui, né, um documento aí que traz eixos, né, debatidos ali pelos grupos de trabalho. Só para a gente ter, assim, um norte aqui, olha só que bacana. Representação coletiva no setor público. Prerrogativas do dirigente sindical. Prerrogativas das entidades sindicais, financiamento sindical, extremamente importante para a realização do trabalho, né? Direito de greve, viu? Práticas antissindicais. Olha só, Kátia, saúde e segurança no trabalho. Desenvolvimento, criação de um sistema, qualificação nos moldes do sistema S. Olha, são muitos temas assim, mas tudo um mais importante que o outro, né? A impressão que a gente tem é essa, né, ô Gilson, a reunião desse seminário aí, né, com a participação da nossa CSPB, de diversos outros dirigentes sindicais, a federação, sindicatos, né, mas muito importante esses itens aí, essa representação coletiva do setor público, prerrogativas dos dirigentes da instituição, o financiamento sindical, o direito de greve, não é mesmo? E essas práticas antissindicais, muitas vezes aí contra, né, os servidores, né, saúde, segurança, tudo muito importante isso, né, Gilson, para que o servidor possa, né, e as instituições sobreviver, né, Gilson? Que coisa bacana, hein? Sim, com certeza, Carlos. Foi muito importante e é importante falar sobre isso, né, nesse momento, marco regulatório. Porque os colegas servidores, eles, numa grande maioria, pode até não entender, mas quem defende o nosso interesse somos nós, os servidores. O patrão, ele tem que ser provocado, né? Por mais que, de repente, o patrão que eu digo aqui, o governante, o executivo, que nós somos aí do executivo. Mas aí você tem servidores aí do judiciário, do legislativo, e que a gente não tem, na verdade, essa regulação ainda definida em âmbito Brasil, que é a Convenção 151, que aí você tem aí o direito coletivo, né? O dissídio coletivo ali, uma época para se discutir, as regras de se discutir, chegando até a greve, o direito de greve, porque no serviço público hoje ainda não existe essa regulamentação do direito de greve. E a gente tem, ao longo dos anos, a narrativa de que o custeio sindical é uma coisa maléfica. Mas, em contrapartida, você vê um sistema S que é aceito, que se coloque ali o custeio. E as pessoas não sabem diferenciar o porquê sim, o porquê não, mas o sistema S todo mundo avalia como uma coisa boa. Então, nós que somos servidores públicos, nós temos que ter a compreensão de avaliar isso para nós também, porque o servidor público ele precisa de qualificação contínua para que tenha a sua valorização. Ou seja, para a gente conseguir a nossa valorização, nós precisamos de estar se capacitando constantemente. E nem sempre essa capacitação vem de livre e espontânea vontade pelo governante do plantão. Porque hoje você tem um governo que você dialoga. De repente, amanhã você já não tem. Aí o governo de amanhã, ele já quer fazer a repressão ao movimento sindical, ao sindicalizado, ao representante do sindicato. Então, esse vamos dizer assim, um jogo, né,
um jogo de poder, ou aquela corrente que você mede força para lá, para cá, você tem que ter, né? Porque é o equilíbrio, é onde que a gente vai buscar o equilíbrio. De repente, o movimento sindical, o sindicalista também tem que entender a situação do momento, né? Nem sempre você vai conseguir só a questão financeira, igual a Kátia falou. Mas se a gente consiga que o governo olhe para nós com a questão da segurança do trabalho, da saúde mental, também já é um alento. Por exemplo, o Carlos falou que amanhã tem a entrevista com a psicóloga. O Sindicop, há muitos anos, ele faz de tudo para que tenha esse atendimento psicológico para os filiados e os dependentes. Porque a gente sabe que o governo não dá. No nosso caso, nunca deu. E a gente sabe dos problemas da nossa categoria, do adoecimento. Então, é isso. Se o governo não tem a condição de fornecer, ou se não quer, a gente vai instar, vai provocar que o governo faça. Mas se ele não tem, as entidades precisam fazer. E como fazer certas coisas sem custeio? Então, se a gente, nós, servidores, trabalhadores, não tivermos esse amadurecimento de que nós temos que trabalhar por nós, que temos que nos organizar e ser forte e capacitado para ter a valorização, a gente não consegue. E isso vai com o amadurecimento, o conhecimento político, embora na maioria das vezes as pessoas e até os próprios servidores dizem que não gostam de política, que não querem discutir política, a nossa vida é essencialmente política. E com esses eixos que você acabou de falar, né, Carlos? Esses vários eixos compõem a política. E, no nosso caso, a política que nos interessa. Eu vejo como foi muito importante e o momento, né, de governo no país, eu acho que é um momento para a gente se engajar, sim, nisso e discutir, enfrentar esses temas, né? Porque tem temas aí que são difíceis de ter um enfrentamento, mas a gente tem que ter a coragem necessária para fazer esse enfrentamento e prosseguir nessa construção da valorização e reconhecimento do serviço público e dos servidores públicos do Brasil e São Paulo. Pois é, e um grande exemplo dessa luta, né, Gilson, a gente pode colocar, claro, né, a Polícia Penal, né, desde lá a PEC 308, quantas e quantas vezes, né, foram feitas movimentações, e essas movimentações não caem do céu, né, elas não caem. Ônibus para Brasília, local de acomodação, alimentação, tantas e tantas vezes, né? Eu estive muitas vezes fazendo reportagens lá em Brasília sobre a PEC da Polícia Penal. Inclusive, cheguei até também, entre aspas, ficar preso, né, lá no Salão Verde, naquela invasão, né? Só chamou de invasão, mas não é invasão, é ocupação, né? Que houve lá, passamos a noite no Salão Verde, né? E aquilo talvez tenha sido a primeira grande repercussão, eu diria até internacional, né? Até internacional ali, em favor da Polícia Penal. Então, isso é história, e história de luta, e história de luta de classes, né? Essa luta de classes que a gente precisa compreender isso. E de lá para cá, houve toda uma sequência de luta que sem essa consciência que o Gilson falou, tanto consciência de estar ligado a uma instituição, quanto consciência de participação, que é extremamente importante, né? E de filiação, de consciência política também. Então, a Polícia Penal hoje, que falta um tiquinho de nada, né, para finalizar a luta aí, né, Gilson? Como o Gilson já adiantou aqui, tá tudo se encaminhando. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Mas deixa eu abrir espaço para nossa companheira Kátia, para ela também trazer aí a impressão dela sobre essa questão da importância aí, né, desse seminário do marco regulatório e desses itens aí, desses eixos extremamente importantes. Por não, Kátia?
Eu só quero falar uma coisinha sobre essa questão da luta da Polícia Penal. Eu sou testemunha viva quando essa questão que o Gilson está falando sobre a questão do financiamento, né? Quando o Sindicop e algumas outras entidades da categoria se juntaram, até acho que, se não me engano, acho que é um fórum que eles têm, né, da polícia, eles se juntaram e nós fomos para Brasília. Inclusive eu fui coordenando um ônibus, né, do Sindicop para Brasília. Então eu pude sentir na pele a dificuldade dessa categoria, né? E a questão do custeio, porque como ele mesmo disse, não é barato, né? E tem toda uma situação também de você trazer essas pessoas para a luta, porque também não é fácil. Tem todo um contexto aí, né? Porque assim, infelizmente, há muitos anos, Carlos, a área sindical ela vem muito massacrada, né? Não só pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, até mesmo antigamente, ou pelo outro que antecedeu ele, que foi o Temer, né? Então, assim, a área sindical e a área dos servidores públicos, ela foi muito, muito machucada, né? E a importância do marco regulatório, esse seminário, eu acredito que é um divisor de águas nisso, porque nós precisamos realmente mudar essa visão do servidor público, do serviço público. E as diretrizes que vai ser construída em relação a esse documento, foram criados grupos de trabalho, né? Eu tive a felicidade de cair realmente no grupo de saúde, conseguir dar muitas sugestões nesse grupo, e agora está sendo sintetizado esse documento para ser apresentado, né? Então, isso tem uma importância assim, sem tamanho, porque para nós do serviço público, porque quem é da área privada tem o privilégio de sentar com o patrão e negociar o tete a tete com o patrão, né? Ele tem esse privilégio, vamos dizer assim, de sentar com um diretor, um encarregado, ou que seja, o dono da empresa, e, de repente, resolver as questões mais simples, que é uma questão de creche para filho de funcionário, ou então para uma questão também de insalubridade, adicional noturno. São coisas assim básicas, como um auxílio alimentação, um auxílio refeição, e nós não temos isso. Nós não temos como negociar isso. Então, é uma luta, é uma guerra. Alguns sindicatos municipais ainda conseguem alguma coisa com alguns prefeitos, mas, assim, no lápis, são raros. Então, isso não pode ficar aqui, ali ou acolá. Não, isso tem que ser uma regra. É uma regra para todos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, isso não é justo. Tanto o Gilson é testemunha, quantas e quantas vezes nós ouvimos, servidor público é tranquilo, ele não pode ser mandado embora, ele quebra a mão, ele é folgado, ele é isso, ele é aquilo. Ninguém entende qual é a realidade do setor público. Porque o serviço público, na verdade, com essa questão de muitos e muitos anos não ter concurso, nós fazemos um trabalho de 4, 5, 6, 7 pessoas. Nós temos um problema seríssimo, que é a questão do desvio de função, Carlos. O Gilson aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? Aquele trabalhador que é para trabalhar dentro da unidade, ele serve como motorista. Ele pega, ele vai para lá e para cá para transportar preso, né? O pessoal da saúde também, que é para trabalhar numa área, não tem funcionário aqui, ali, joga para cá, joga para lá. Isso acontece na educação, isso acontece em todas as áreas. Então, a gente está lutando por isso. Não como eu disse desde o início, não é só valorização do profissional. Nós precisamos, sim, a gente precisa da valorização do profissional, sim. E tem um outro agravante.
A população, de uma certa forma, como nós somos muito achacoalhados por muitos anos, essa é a verdade, o que acontece? As pessoas veem o trabalhador, a trabalhadora do setor público, como se fosse um marajá, como se esse trabalhador ganhasse aí 50, 60, 70 mil reais por mês, e isso não é uma verdade, isso é uma falácia. É como eu disse, tem trabalhadores que eu conheço, o pessoal do DR, tem o pessoal da própria saúde, tem o pessoal do SEAD, que é do setor de pesquisa. Esse pessoal chega a ganhar R$ 1.500 por mês. Então, assim, são categorias que precisam da nossa atenção. Esse é o nosso papel, é o papel do dirigente sindical. Essa é a importância da afiliação, essa é a importância do trabalhador estar na rua, para a gente reivindicar os nossos direitos. E a importância do marco regulatório, porque precisa ter regras claras, porque sem regras nós não conseguimos chegar no nosso objetivo. E o objetivo, o que seria? A valorização desse profissional e um serviço de qualidade, e não só quantidade, porque o que nós precisamos, nós prestamos serviço para a população. Nós estamos na ponta, nós somos aqueles que trabalhamos diretamente com o público. Então, nós precisamos, sim, ter formação, coisa que isso não tem, formação continuada, muitas áreas não têm mais essa questão da formação continuada. Então, os dirigentes sindicais acabam fazendo isso por conta própria. Nós acabamos fazendo muito desses cursos para esses trabalhadores, mas isso tem custo. Para a gente poder dar uma educação para esses trabalhadores, precisamos pagar esse curso, e não é barato. Então, é tudo isso, Carlos, é um conjunto de tudo. Por isso a importância do marco regulatório. E eu tenho a imensa felicidade de estar também, assim como o Gilson, na diretoria da CSPB. Sou diretora de assuntos da mulher da CSPB, então para mim é uma honra imensa e uma responsabilidade gigantesca representar as mulheres da CSPB, não a nível só nacional, mas como internacional. Então, eu acho que é um debate que nós precisamos levar além das fronteiras. Eu acho que é isso que é importante. Bacana, viu? Realmente... Eu falo muito. Não, imagina, o espaço aqui é para isso mesmo, viu? Bacana. Quanta coisa a gente está aprendendo aqui, hein, com a Kátia, com o Gilson hoje. Mandando um abraço aqui, né? Um alô pessoal aí, José Cláudio, né? A Marina, a Alice, o Eliseu. Ah, Gilson, o Eliseu lembrando aqui, né? Eu comentei sobre o Salão Verde, né? Deixa eu subir aqui o comentário do Eliseu. O Eliseu falando aí, bem lembrado a invasão no Salão Verde, né? Até hoje minhas costelas doem de ter dormido naquele chão duro. Eliseu, é para isso mesmo que as suas costelas serviu naquela época, viu? Mas hoje, ó, tá vendo só o resultado? Valeu a pena, né? Eu tenho certeza. Você e tantos outros, não é mesmo? Eu também machuquei a testa até lá, a entrada lá, quebrar a porta de vidro, e vamos que vamos, né? Gente, daqui a pouquinho já conosco aqui, ó, a Maria Lúcia Fatorelli, viu? Já em contato com a assessoria, tudo certinho, tudo me dando ok aqui, em uns minutinhos ela estará conosco já aqui, batendo um papo com a gente, hein? Eita, tem bastante coisa, o Gilson sei que tem perguntas, a Kátia eu sei que tem perguntas, eu também tenho perguntas, né? E a gente vai dar o espaço para ela, assim, para ela trazer orientações, informações para a gente. Tem o lançamento da cartilha, né, que teve agora, e aí ela vai bater um papo com a gente, vai falar sobre a dívida pública. Afinal de contas, gente, o que é essa dívida pública, né? Como que a gente pode garantir aí a transparência e a aplicação correta dos recursos públicos, né? Essa é uma das coisas que a Maria Lúcia Fatorelli vai trazer para a gente aqui na sua Super Rádio Sindicop. Daqui a pouquinho já está tudo certo, estamos finalizando aqui, já a gente vai subir ela para o nosso bate-papo aqui. Ainda dá tempo da gente trazer mais rapidamente aqui um tema, assim eu estou olhando toda hora aqui nos bastidores, gente, aqui embaixo, ela aparecendo para mim aqui, tá? Aí eu já... vou até avisar o Gilson e a Kátia aqui para que eu possa, se estiverem falando, eu interromper, tá bom?
para que a gente possa subir ela, que já está aqui, ela está, a qualquer momento ela pode subir. Antes que ela suba, deixa eu trazer aqui para a Kátia e para o Gilson também, começando aqui pelo Gilson. Ô Gilson, teve aí tempos atrás, né, uma grande luta, né, contra aquela PEC 32, né, a PEC da reforma administrativa. Nós produzimos reportagens para o site, para as redes sociais, diretores do Sindicop viviam mais em Brasília, né, do que nas suas próprias localidades, né, pressionando o governo, reuniões e isso e aquilo. E aí, Gilson, graças a essa pressão, foi possível dar uma segurada, né? E a coisa hoje, Gilson, mais ou menos como é que está aí, hein, em relação à reforma administrativa? Valeu a pena a luta, né, Gilson? Pelo menos até agora, né? Até agora, mas ainda os governos continuam ali querendo pautar, né? Na verdade, em Brasília, a Câmara dos Deputados, né? Ele vive ali dizendo que vai colocar para votação. Mas nós vamos ter a nossa reforma administrativa aqui também, porque o governo já chegou falando da reforma administrativa. E assim, que seja necessária a reforma. A gente não pode ser contra só do contra, mas nós queremos participar da discussão da reforma, né? Igual a Kátia falou. Não adianta o governador de plantão ficar sucateando o Estado, que é o que aconteceu no último governo, né? João Dória, sucateando, para deixar aquela impressão para a sociedade de que o serviço público não presta. Só que, na verdade, o administrador que não prestava, né? E aí ele quer ficar fazendo a terceirização, as privatizações, e a sociedade que já não tem uma renda per capita que seja condizente, né, com a dignidade humana, ela não tem condições de pagar. A saúde, por exemplo, aqui em São Paulo, né, muito terceirizada já, com OCIP, fundações e não sei o quê, e assim, a gente vê a população sofrendo. É só você ligar o jornal de São Paulo, aqui o Bom Dia São Paulo, que você vira e mexe, você vê que a saúde é pauta. Que não tem exame, que está há muito tempo no exame, que está na fila, e vai, sabe? Eu acho que tem que ter reforma administrativa? Tem que penalizar também os administradores, né? Que fazem mau uso do dinheiro público. E que o próximo tema a seguir aqui agora com a Maria Lúcia também já vai muito de encontro com isso, né? A auditoria da dívida pública. Será que realmente é necessário uma reforma administrativa, Carlos? Porque a hora que a gente vê a Maria Lúcia falando, né, com a propriedade que ela tem, aí, mais uma pergunta para o nosso ouvinte aí. Por que o Sindicop falar de auditoria da dívida pública? O que tem a ver a auditoria da dívida pública com polícia penal? Simplesmente são os investimentos. É a nossa valorização, é o investimento em equipamento, em viatura, em arma, em colete. Lá na saúde, nos insumos, na contratação de servidores, na valorização de servidores. Porque é um tema que parece que está muito longe de nós, né? Parece. Mas aí a hora que a gente começa a se apropriar de temas que não são afetos direto à nossa área, começa a expandir, né, a nossa visão, o olhar para fora e querer entender o todo, que isso é a função principal do sindicalismo, do sindicalista, e trazer essa discussão para dentro da base, porque não é uma discussão simplória, não é uma coisa fácil de compreender nem para nós, né? Você imagina para a categoria. Então, assim, hoje vai ser uma grande satisfação receber a Maria Lúcia aqui, né? Porque a gente é apoiador da Auditoria Cidadã da Dívida já há alguns anos. Já tivemos vontade, inclusive, de trazê-la a Bauru, né? Presencialmente, muito lá atrás. Mas hoje, aqui, depois da pandemia, durante a pandemia, nasceu a Rádio Sindicop, esse instrumento importante que vai muito mais longe, né? E aproxima também. A gente vai estar recebendo
essa nossa coordenadora nacional, que é uma grande pessoa, né? E eu acho que a categoria vai ter oportunidade. Quem não a conhece vai ter oportunidade de começar a entender e buscar seguir, aprender mais, porque tudo isso é parte do nosso conhecimento e da nossa valorização. Porque a hora que a gente começa a compreender mais, a gente vai entender que a narrativa de que o Estado está quebrado porque nós somos os marajás, igual a Cátia falou, ou que somos privilegiados, né? Se tem servidor privilegiado, não é a grande maioria do servidor público. Tem sim. E, inclusive, esses que são esses privilegiados também tem que ter um controle sobre eles, né? Que a gente sabe o que é que não convém falar, mas é ferida que tem que ser posta o dedo também. É bem verdade. Pois não, Kátia, a sua impressão também sobre esse tema? Então, reforma administrativa, o quanto nós lutamos, quanto nós fomos para Brasília, o quanto nós fomos para a Assembleia, não tem nem como mensurar o quanto nós lutamos em relação contra a PEC 32. Mas como o Gilson mesmo disse, é necessário. De uma certa forma, é necessário. Mas não nos termos que está hoje. Porque realmente, se não for discutido com as categorias, os termos, vamos ser atropelados, né? Tanto é que essa questão, assim, as pessoas ficam se preocupando muito, porque vai tirar a questão na PEC 32, vocês estão muito preocupados em relação à questão da instabilidade, porque vocês vão ser mandados todos embora. Olha, vejam bem, olha o que aconteceu com a questão da pandemia da Covid. Tudo o que aconteceu em relação à CPI da Covid. Se não houvesse trabalhadores do setor público com instabilidade, muitos daqueles não tinham feito suas denúncias, porque eles estavam amparados pela lei, e por isso que eles puderam fazer suas denúncias. Não vamos muito longe. Tudo que aconteceu em relação ao meio ambiente, vocês lembram muito bem o que aconteceu com as madeireiras lá na Amazônia, aquela bagunça toda de madeira para cá, madeira para lá, e quem que fiscalizou? Era um servidor público, a Receita Federal. Então, assim, essa a importância da estabilidade do trabalhador do setor público, que ele não é um funcionário daquele governo X, Y ou Z. Ele é um trabalhador do Estado, ele é um trabalhador do povo. Então, assim, nós prestamos um trabalho, um serviço público, e prestamos isso ao povo, à população, e não ao governo de bandeira X ou Y. E é isso que precisa ser frisado quando se fala em instabilidade. Porque quando se há uma denúncia, né, muitos funcionários do PROCON que vão lá e fiscalizam, precisam ter essa certa estabilidade. Então, assim, N categorias. Eu estou falando em algumas, mas são N categorias. E isso, o que acontece? Se não tem isso, abre uma margem para terceirização, que já está um absurdo dentro de todas as áreas, mas abre uma margem ainda maior para terceirização, que acaba entrando, sim, o quê? A questão da corrupção. E a gente sabe disso. Porque são empresas que é do primo, que é do tio, que é do irmão, que é do cunhado, e vai entrando, e ninguém sabe, não tem licitação, e são pessoas, de repente, despreparadas da área. E, assim, tem áreas que precisam ser realmente pessoas preparadas. A área da segurança tem que ser pessoas preparadas para aquela área. A área da saúde precisam ser pessoas preparadas. Essa rotatividade da terceirização é que precariza o serviço público. Porque hoje está o João, amanhã está o Antônio, depois da manhã está o José. Então, não tem esse compromisso com o trabalho, não tem esse compromisso com o setor, com o serviço. Então, é isso que a população precisa entender.
por isso que nós lutamos tanto contra a PEC 32, pelos termos que... Kátia, Kátia, deixa eu só te interromper, desculpa eu te interromper. Já está conosco a Maria Lúcia Fatorelli, tá bom? Para bater aquele papo.